Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de agosto, quarta-feira, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Clara, virgem e fundadora. Ela, ao lado de São Francisco de Assis, em seu tempo, começam a viver uma reforma na igreja. Se por um lado, Martinho Lutero vive uma reforma, vivendo esta cisão com a igreja, São Francisco de Assis e Santa Clara vivem uma reforma a partir da humildade e da pobreza, para trazer um novo sentido e um novo significado na nossa entrega ao próprio Cristo. Peçamos no dia de hoje, por intercessão de Santa Clara de Assis, que possamos também rezar pelas famílias, as famílias que Deus nos concedeu. Ela, filha, deixa o caminho então dos sonhos que muitas vezes talvez já tinha sonhado para o seguimento a Cristo. Nós que vivemos este caminho enquanto filhos, buscando os nossos horizontes, possamos sempre ter a gratidão aos nossos pais, rezando por eles, pedindo ao Deus da vida que cuide e guarde. E hoje também viver neste quarto dia, no quarto encontro da Semana Nacional da Família, o sentido, viver o amor no cotidiano da família. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente um pouco o relato sobre a vida de Santa Clara. Clara nasceu na Itália em 1193 e lá faleceu em 1253. Jovem rica, inteligente, bela e nobre por descendência, aos 18 anos deixa o mundo para abraçar a pobreza de São Francisco de Assis, com o qual fundou a Ordem das Clarissas. Rezemos por todos os que se doam totalmente ao serviço do reino de Deus. Possamos rezar por todas as religiosas, já de um modo antecipado, que no próximo fim de semana vamos estar celebrando a vocação religiosa consagrada, mas também, de um modo especial no dia de hoje, rezemos por esta ordem das Clarissas, das mulheres que procuram viver então essa experiência da pobreza de São Francisco de Assis por meio do exemplo de Santa Clara. O
O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, claramente nos convida à vivência da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular é só contigo. Perceba que Jesus vai nos ensinando um caminho de como buscar viver, então, o caminho de correção, o caminho de estar resgatando o irmão. Primeiro, a sós e em particular, porque no tempo de hoje a gente vive uma situação horrível. Nos parece que há uma necessidade exclusiva de que tudo que nós fazemos ou vivemos precisa estar postado nas redes sociais. E como dói quando muitas vezes as pessoas vão se expondo nas realidades de dificuldades, às vezes de convívio de um para com o outro. Portanto, olha o que o Senhor nos diz. Quando tiver alguma coisa que deve ser corrigida, busque a sós, em particular. Nós não precisamos estar de modo algum escancarando ao mundo aquilo que estamos vivendo. No segundo momento, Jesus então pede que, se a pessoa não consegue escutar, buscar ajuda de um ou dois. É claro, e aqui devemos tomar consciência, não é qualquer pessoa. São pessoas que de fato têm a necessidade, ou melhor, têm a característica de ajudar, de querer ajudar, e não colocar mais lenha na fogueira, porque isso, infelizmente, pode acontecer também. Buscar na seriedade 2 ou 3 testemunhas que querem de fato ajudar, que têm o intuito de ajudar o irmão ou a irmã, ou os irmãos que estão vivendo nesta situação, trazê-los de volta a essa realidade. Se mesmo assim não for capaz, não tiver bom sucesso ou bom êxito, Jesus diz que nós somos convidados a levar para a igreja. Levar, então, se ele não der ouvido, não te der ouvido, toma consigo 2 ou mais pessoas para que esta decisão seja tomada diante de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem a igreja ele der ouvido, seja tratado então como um pagão, um pecador público. Ou seja, aqui nós não estamos de modo algum, a igreja de certa forma, em Jesus Cristo. Hoje nós percebemos uma maneira totalmente diferente, não é a exclusão. Se um for buscar ajuda e não der, se for buscar 2 pessoas que têm o intuito de ajudar e não der, leve à igreja. Se não conseguirmos, de uma certa forma, nesse caminho, ajudar propriamente dito na questão, talvez nem a situação em si, mas que possamos talvez buscar outros caminhos. Sobretudo, buscar o cuidado por meio da oração daqueles que o Senhor nos confiou. É o próprio Senhor que nos desafia constantemente. Orai até mesmo pelos vossos inimigos. E aí então, Jesus toma uma outra perspectiva a partir do versículo 18. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Trazendo novamente este compromisso da igreja de unir céu e terra, de ligar céu e terra, por meio da sua vivência, por meio dos sacramentos. E aí, então, Jesus traz algo que é de fundamental importância e podemos trazer isso para a realidade familiar. Ele diz: onde 2 ou mais estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Conformidade de vontades. Isto é oração. Levar ao Deus da vida a súplica. O que o casal precisa viver neste contexto? Nós vimos no primeiro encontro dessa Semana Nacional da Família que um dos pilares da vida familiar é a oração, súplicas, agradecimentos, mas viver sempre esta intimidade com o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste 4º encontro,
Dentro dessa perspectiva, nós somos convidados a compreender, dentro desse caminho, uma busca e uma reflexão mais profunda sobre como estamos vivendo, como você, casal, está vivendo dentro do seu convívio, a sua vida do amor, da entrega cotidiana, da sua família. Viver o amor no cotidiano, na vida familiar. Não precisamos de grandes encontros, não precisamos de grandes realidades, mas o Senhor nos desafia a viver na vida cotidiana, nas pequenas coisas, este amor, celebrar o amor dentro da nossa família. Como estamos praticando, como está sendo a vivência do amor no dia a dia? Pois, como nos lembra o Papa Francisco, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Peçamos ao Senhor esta graça, que no dia de hoje abençoe todas as famílias, que permita à família encontrar este sentido mais profundo, de ir contemplando o amor nas pequenas coisas, na vivência cotidiana, na entrega cotidiana. Nós vivemos este tempo de pandemia, então, neste tempo de pandemia, as famílias veem seus relacionamentos muitas vezes colocados à prova. Como podemos em Cristo ir ressignificando isto? Exigindo mais maturidade, solidez no diálogo entre seus membros. Não seria exagero dizer que a pandemia, em muitos casos, obrigou as famílias a estar em casa por um tempo maior ou integral, modificando os conceitos e visões. Há quem diga que está emergindo uma nova cultura a partir desta experiência da pandemia. A pandemia, de certa forma, nos obrigou, sobretudo as famílias, os casais, a ir ressignificando alguns valores dentro da vivência, que talvez na vida cotidiana e frenética do dia a dia, do trabalho, foi se perdendo. Peçamos ao Senhor que esta graça de fato aconteça. Deus não nos permite nenhum mal em nossa vida, se dele nós não tirarmos algum proveito. Se a pandemia Deus permitiu em nossa história, foi com toda certeza para que pudéssemos aprender algo que vamos levar para a vida toda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.